que uma das dificuldades, exatamente que você estava falando antes, é porque às vezes a gente adquire comportamentos patológicos ou disfuncionais em função do meio, da circunstância dessa vida. E de repente a pessoa amadurece e tal, ela descarta aquilo e não é necessariamente uma recim, porque a recim ela é intraconsciencial. Perfeito. Então acho que o primeiro desafio é identificar qual a classe, a categoria da trafarologia que é consciencial e não, digamos assim, circunstancial, mesológica, uma circunstância da própria intrafísica, lavagem cerebral que a pessoa teve, da educação, influência do ambiente. Esse era o primeiro aspecto. E outro aspecto, aí, indo em cima da pergunta que você fez, um indicador que eu acho básico, é já a ausência de regressão naquele traço ou naquele atributo. Sei lá, eu estou reciclando a hipercriticidade, por exemplo. A pessoa vai reciclar isso, vamos supor, né? Vamos fazer aqui um cenário. E aí ela chega num ponto que ela não tem mais recaída, regressão. Puxa, hoje eu caí, depois de 5 anos eu caí de novo nesse trafar, cometi de novo esse excesso. Então, opa, isso indica o quê? Que a pessoa pode ter feito uma recim, mas ela ainda não foi 100%, igual a história da desperticidade total. Sim. Então, talvez a gente pudesse até dividir a recim numa recim quase lá, de uma recim total, entendeu? Que a recim, quando ela é total mesmo, a pessoa não vai ter mais regressão, pelo menos não na vida atual. Sim, essa é uma das perguntas aqui que a gente até pensou lá quando a gente fez a reunião, né? Se a recim, ela tem fases, se ela tem etapas, né? Porque para a gente medir a evolução dela, ou a progressão, ou crescendo dessa recim, então a gente pode pensar em fases. Então o Júlio está falando aí de fases, repete aí as fases que você falou, uma coisa inicial e algo, uma parcial. Porque tem outra variável que é a questão do holossoma, que é essa recim, ela vai envolver a sinapse, ela vai envolver o psicossoma, o mentalsoma, as energias. Então, realmente, não é uma coisa, pum, reciclei, pronto. Exato. No minuto seguinte, eu já não me livrei daquilo totalmente. É um processo realmente de qualificação, né? Na verdade, isso aí é a qualificação das mudanças da consciência. Só que como é que a gente vai delimitar didaticamente que a partir daqui, pronto, está efetivado 100% total daquela recém. Até aqui ela ainda está em processo. Isso, esses são os indicadores. A área, né, que a pessoa vai manifestar. Então, por exemplo, vamos lá, vamos fazer um outro exemplo. A pessoa tem que reciclar a autovitimização, o autovitimismo. Aí vamos supor que aqui no âmbito do voluntariado, da conscienciologia, das relações aqui, do trabalho que ela faz aqui, ela consegue. Ela já não mais se vitimiza, ela tem o protagonismo dela, as iniciativas. Só que de repente, em outra área, daqui a pouco tem que tirar ela dali e colocar ela no seu ambiente de trabalho. Ou, por exemplo, que nem você falou lá com a família, ali ela ainda está cometendo, recaindo nas vitimizações. Não, mas minha mãe, meu pai, meu irmão, não sei o quê. Então, isso aí é um outro indicador que a reciclagem ainda ela está... Não chegou no total. Tá, exatamente, meia força. Mas a gente consegue até certo ponto ver que tem uma evolução, mas realmente as camadas, as fases, elas estão aí. Eu tenho impressão, às vezes, assim, lendo o material da conscienciologia, ou mesmo nas nossas discussões, que tem dois tipos de recim, digamos assim. Uma recim que ela é mais assim que nem a gente falou, né, dos traços. Reciclou isso, reciclou a autovitimização, reciclou a hipercriticidade. Estou dando exemplos assim, né? E existe uma ideia de recim como um todo. Aquela consciência reciclou. Não, ela não reciclou. Aí ela voltou para aquela área que ela estava antes, ela regrediu porque ela não reciclou. Uma coisa mais genérica, isso, um lato senso e um estrito senso. O que você acha disso? Eu acho que é isso mesmo. Se você pega aqui a numerologia, dá essa vertente, ele deixa bem aberto, né? Autorreciclagens naturais. O que é isso? É um leque de possibilidades, né? Autorreciclagens derivadas da aplicação de neoverpons. Qual neoverpons? São várias. Então, realmente, tem essa visão mais ampla,
mais aberta e tem essa que é mais específica. Então a gente fala aqui tanto de coisas específicas quanto mais abertas. Por isso que eu até falei para o Cristóvão, mas a docência em termos de reciclagem geral, qual é a Recim dentro da docência? Então eu peguei nesse caso porque eu dava aula, quando eu fui para a docência eu já dava aula na sociedade, eu dava aula. Mas dar aula do paradigma consciencial me exigiu fazer certas recins que diziam respeito ao paradigma que eu ia ali, vamos dizer assim, assumir publicamente. Igual a GESCOM, às vezes a pessoa já escreveu na SOCIM bastante, tem até lá doutorado e tal, mas na hora de escrever de conscienciologia, exige umas reciclagens diferentes. Exato. Então assim, vai lá. Um adendo do que o Júlio falou. Até na consciencioterapia a gente usa muito mais do que o próprio traço, assim, o mecanismo de funcionamento consciencial, que isso é mais abrangente, envolve vários traços. E aí tem a ver com o que você perguntou também. Quando você mexe num traço, você inevitavelmente está mexendo em outro, não é uma coisa isolada. Então, e quando você vê que a pessoa mudou, é porque o mecanismo comportamental dela como um todo, o jeito dela funcionar, você vê que aí não é um traço só, não é um trafar, um trafor ali que ressalta, mas é o jeitão, e às vezes até mexe no temperamento da pessoa que está diferente. Exato. O Eduardo falou ali da informação, de elaborar a informação, aí me veio uma questão assim, como que a gente vai distinguir, ou se é possível, ou se alguém sabe, o que é uma Recim do que é, por exemplo, uma recuperação de cons? Porque pode estar sinérgico, podem estar juntos, mas será que tem como diferenciar isso? Vamos debater isso, gente. Recins compulsórias surjam, porque você vai ter a diversidade, né? Você tem esses contextos familiares que tem que lidar, tem a profissão, tem a tecnologia. Então, a vida humana, por si só, ela faz esse movimento, ela estimula o movimento de recim. E aí, quem acelera isso, né? Ganha mais passos aí em termos de escala evolutiva, mas a vida humana, para mim, ela tem essa conotação mesmo. É como se fosse uma... Fala aí, Júlio. Então seriam os estímulos que eles são inevitáveis e ficam te pressionando, e não a Recim. A Recim acaba dependendo mais do movimento da consciência, da vontade dela. Porque tem gente que passa, por exemplo, você deve ter tido colegas de profissão que ficaram lá talvez anos e não reciclaram. Ok, aprenderam uma coisa, tiveram uma experiência, mas a raiz, a essência talvez não tenha sido reciclada devidamente. A vida humana você aproveitou bem. Você aproveitou, outros já não aproveitam. É como se a vida fosse uma estrada da Recim, entendeu? Ela só é a estrada. É você que tem que andar. Aí tem um... Mas é como se fosse assim, então sim, você vai andar por ela e você vai caminhar nisso, ou não, você vai ficar parada, entendeu? Mas aí chega um ponto, gente, que às vezes aquilo vai acontecendo tantas vezes se repetindo, que chega um ponto que a pessoa ela é encantoada pela Recim. O estímulo ele é tão recorrente que, né, tipo, não dá mais, o copo derramou. Sem estupro. Mas aí tem a condição da reciclogenia, né, que é um dos verbetes aqui, que eu acho que é interessante. Você entrar nessa condição, nesse estado, né, de estar predisposto às reciclagens constantemente. Então, é isso que eu acho que é bacana, porque aí se torna um processo prazeroso, você deixa de ficar sofrendo com aquilo, com os conflitos, porque tudo isso que a gente falou gera muitas vezes conflitos e sofrimento para a consciência. E se ela tem essa postura de reciclogenia, isso vai acontecer, inevitável, inerente à vida humana. Então, e aí essa postura vai fazendo com que ela encare e tire proveito muito mais dessas situações todas.